Olá, senhoras alunas, senhores alunos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional por esse formato novel, formato digital, em que todos nós estamos tentando nos acostumar, né? Eu estou preparando as aulas do nosso conteúdo, editando essas aulas, e acredito que o quanto antes nós teremos todas as aulas do curso disponível para vocês na plataforma que a PUC nos disponibilizou, ok? Nessa aula de hoje a gente vai falar da separação dos poderes, da teoria da separação dos poderes. E vamos tratá-la num aspecto histórico de como ela surgiu, como ela se desenvolveu, como que ela é vista hoje, né, na sociedade contemporânea, nos estados de direito contemporâneos, né? Quando a gente fala em separação dos poderes, a gente está falando de uma teoria, a gente não está falando necessariamente de algo objetivo, mas a gente está falando de um conceito de dividir, de repartir os poderes do Estado. Como é conhecimento de todos, o poder político é uno e indivisível. Isso que caracteriza a sociedade estatal. Uma sociedade estatal se caracteriza pelo fato de se ter o poder político nas mãos de uma só instituição que pode impor o que se deve cumprir, ou seja, que possa garantir as expectativas de direito. E, portanto, então, aqui vai uma crítica semântica a usual referência, né, da teoria como teoria da separação dos poderes, de que falarmos em separação dos poderes significaria, de certa maneira, uma ruptura, uma contradição à própria ideia de Estado no seu conceito contemporâneo. Então, hoje a doutrina, a melhor doutrina, tem se referido a essa teoria como uma teoria da divisão funcional dos poderes, e não exatamente uma separação dos poderes, porque o poder do Estado é monopolístico, uno e indivisível. O que pode ocorrer é a repartição do exercício de funções estatais entre diversos órgãos que o compõem. Esse poder, essa ideia de separação dos poderes, ela surge, ao contrário do que muitos podem imaginar, ainda no contexto do absolutismo esclarecido. Naquele momento em que a monarquia, entendendo que vinha perdendo espaço pelos movimentos liberais, procurava avançar e tomar determinadas medidas para garantir a sua permanência no poder. Isso se caracterizou por um processo constitucionalista, de constituições que, embora não fossem normas jurídicas, porque não detinham instrumentos suficientes para garantir a eficácia jurídica do seu conteúdo, elas tratavam de assumir compromissos políticos com a sociedade que pretendia regular e a sociedade que principalmente pretendia acalmar diante dos movimentos iluministas que vinham surgindo. Então essa ideia é uma ideia que vem, né, nós vamos ver ali adiante que ela tem uma evolução histórica bastante interessante, mas que a primeira finalidade dela foi a finalidade de garantir a segurança jurídica, de garantir a estabilidade das interações sociais, né, a previsibilidade das condutas dos indivíduos. Então, diferentemente do conceito que nós temos hoje da separação dos poderes como um instrumento de garantia da Constituição, como um instrumento de garantia do Estado democrático de direito, a teoria, na sua origem, tinha como finalidade apenas garantir o Estado de direitos, não o Estado de direito, não uma sociedade em que o Estado se submetia à lei, mas de que se garantia que a lei produzida pelo Estado seria cumprida e respeitada pelo próprio Estado. Então, essa teoria da separação dos poderes surge num momento em que se buscava, em que a sociedade buscava
como legitimidade para as monarquias a garantia da previsibilidade de direitos, a garantia de que, no momento da execução da lei, o soberano não iria mudar o conteúdo da lei, ou que no momento de se decidir sobre qual a melhor aplicação da lei, também essa lei não seria alterada. Então a ideia da separação dos poderes inicialmente está diretamente ligada à ideia da segurança jurídica, da estabilidade social e da garantia da previsibilidade das condutas. Ao longo do tempo, essa teoria veio sofrendo conformações de acordo com a evolução das espécies de Estado, e essa distribuição do poder ela obteve alguns modelos, alguns critérios de se distribuir o poder. Os dois mais comuns e que convivem em muitas espécies de Estado é o critério territorial e o critério funcional. O critério territorial é quando eu reconheço uma autoridade estatal, não independente, mas autônoma, uma autoridade estatal que se submete à Constituição Federal, tal qual todas as demais, que busca sua legitimidade na Constituição Federal para governar para o que é de interesse de todos. Então, isso seria o caso da União. Então, um conjunto de estados se reúnem no modelo federativo e aquelas decisões que são pertinentes ao interesse de todos são tomadas no âmbito do governo da União. No entanto, se reserva às entidades menores, às entidades agregantes do sistema federativo, uma competência para tratar daqueles assuntos que são de interesse local, que são de interesses próprios de cada uma das entidades federativas. Há aí, certamente, uma diluição do exercício do poder político por um critério espacial, por um critério territorial. Ao lado desse modelo territorial, nós encontramos o critério funcional. É a da distribuição das competências ou do exercício do poder político de acordo com a espécie de ato que se vai praticar. Por excelência, nós temos como poder político o poder de dizer as leis, aplicar as leis e julgar as controvérsias decorrentes da aplicação das leis. E, portanto, neste critério funcional, identificando tais funções, se reparte o exercício desta competência entre entidades distintas e autônomas entre si, com garantia de autonomia, de que uma não irá interferir diretamente no exercício do poder da outra. Essa é uma das gêneses, da ideia da separação dos poderes. Bom, quais são as origens históricas, da separação dos poderes? A primeira delas, historicamente falando, assim, vamos dizer, de fenômeno sociopolítico, ela surge com a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi o grande marco um dos grandes marcos do constitucionalismo contemporâneo, porque pela primeira vez se impôs uma certa limitação à coroa. Foi na Revolução Gloriosa que se alterou a dinastia com a condição de que a dinastia que assumisse estaria obediente ou pelo menos respeitante das decisões do parlamento. Então, pela primeira vez, a gente viu uma distinção entre o poder executivo, o poder de chefia de Estado, exercido pelo monarca, e o poder do parlamento, reconhecido de maneira autônoma. Quando a gente vai para a doutrina e procura encontrar quais foram os teóricos que, de certa maneira, trataram dessas teorias da separação dos poderes, a gente vai encontrar em Aristóteles um dos primeiros a distinguir as funções do Estado. Ele foi o primeiro a repartir, a entender que o exercício do poder político se apresentava em diversas facetas, de que ele podia, num momento, criar o direito e, num outro momento, garantir o cumprimento do direito que foi criado pelo Estado. Na mesma linha, vem o Locke, John Locke, teórico iluminista,
E ele identificou também, né, contemporâneo à Revolução Gloriosa, a necessidade de repartir essa função. Ele dizia que quem faz a lei não pode ser o responsável pela execução da lei. Nós temos que separar claramente que quem tem competência para criar a norma geral e abstrata não é a mesma autoridade que deve construir o fato concreto individual. O Locke, né, ele tinha no seu segundo tratado de governo, ele mesmo na mesma linha do Aristóteles, ele não tinha previsto uma tripartição dos poderes como se consagrou depois com a teoria do Montesquieu, mas ele dividia apenas em produção do direito e aplicação do direito. E, portanto, o poder judiciário, o exercício da jurisdição e o exercício da administração pública se encontravam, na visão do Locke, na mesma categoria. O Montesquieu, algum tempo depois, né, já mais próximo, né, da Revolução Francesa, com a sua consagrada obra O Espírito das Leis, ele teorizou a famosa tripartição dos poderes. Ele separou as funções do Estado, separou a função executiva da função administrativa e propôs que os Estados deveriam respeitar a tripartição dos poderes. É interessante e importante a gente anotar que no momento da concepção da obra do Montesquieu, o Montesquieu não tinha um propósito democrata, ele não tinha um propósito de rompimento com o absolutismo. Mas ele, que era um nobre, inclusive, ele tinha como proposta uma evolução da monarquia para uma monarquia constitucional, de uma monarquia esclarecida. Ele não via ainda a Constituição como norma, mas ele via que era necessário para a permanência dos monarcas no poder que eles tivessem uma separação das atividades de Estado. Tá? Essa separação dos poderes, né, ela foi reconhecida, né, mais recentemente, em 1948, né, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no seu artigo 16, como um dos elementos essenciais do Estado democrático de direito. A gente viu isso quando tratou dos elementos essenciais da Constituição e do que a gente considera a Constituição na sua concepção contemporânea, né? Constituição como norma jurídica e não como mero compromisso do tirano com a sociedade. Se a Constituição tem que ser norma jurídica, ela necessariamente precisa prever e resguardar uma separação dos poderes para que um poder possa exigir do outro o cumprimento da Constituição. Então, hoje o princípio está encartado na maioria das constituições democráticas, né, quase na totalidade das constituições vigentes, e com um acréscimo, com um avanço do que o Montesquieu previu. Se o Montesquieu previu a consolidação da monarquia esclarecida, garantindo apenas a estabilidade de direitos, quem cria o direito não aplica o direito, né? As críticas, né, que eu passei uma parte que eu não falei das críticas à teoria dele, né? Primeiro da carência de cientificidade na maneira como ele tratou o assunto, uma vez que as funções executivas e judiciárias, como previu o Aristóteles e o Locke, tratavam-se de certa maneira como a execução própria do direito e que, portanto, deveriam ser tratadas na mesma categoria, mas, no entanto, essa separação foi reconhecida e justificada até hoje pelas peculiaridades procedimentais. Não há como dizer que, embora o juiz quanto o administrador aplique o direito, eles aplicam o direito de forma distinta. Tá? Então, hoje, no contextualismo contemporâneo, né, se o Montesquieu tinha como proposta apenas garantir que eu não teria alterada a lei que foi concebida no momento do meu julgamento, no momento da aplicação do ato administrativo que me fizesse pertinente, no constitucionalismo contemporâneo, especialmente com a contribuição norte-americana e o avanço da concepção da Constituição como norma, né, temos como marco talvez o famoso Marbury versus Madison, em que pela primeira vez um poder não reconhece a legitimidade
ou a validade de um ato produzido por outro poder, em razão deste poder ter exacerbado as suas competências constitucionais, hoje, né, a teoria da separação dos poderes foi agregada do conceito de freios e contrapesos. Então, quando nós nos referimos à separação do poder no contexto contemporâneo, nós não estamos mais nos remetendo àquela proposta do Montesquieu que pregava a mera separação das funções estatais. Hoje, espera-se das constituições contemporâneas que, além da separação das funções estatais, se preserve a possibilidade de um poder intervir no exercício de outro poder para garantir o cumprimento da Constituição. E, desta maneira, garantindo a normatividade do texto constitucional, a normatividade jurídica do texto constitucional. Então, hoje, né, nós vamos ver que as constituições contemporâneas permitem uma interpenetração dos poderes. Então, não tem mais uma coisa fechada de que o legislativo só legisla, o executivo só administra e o judiciário só julga as controvérsias decorrentes da aplicação da lei. Hoje se admite que que cada um dos poderes, vamos chamar assim, de cada um dos organismos estatais possa exercer funções nominais ou funções típicas, a função própria para a qual ele foi criado, mas também garante o exercício dessas funções atípicas, de funções que são de natureza originária de outros poderes. E o porquê que se garante que esta autonomia se coloque com relação aos poderes, que ele possa exercer funções atípicas, né? Primeiro, para garantir a autonomia e independência de cada poder. Então vamos imaginar aqui que os tribunais de justiça não pudessem exercer qualquer espécie de ato administrativo e que para a contratação de uma empresa para prestar serviço de limpeza nos prédios do tribunal, ela dependesse da interveniência do governador do estado, ou que para comprar suprimentos para o seu dia a dia, para a realização do seu trabalho, ela dependesse também do executivo para prover essas necessidades básicas. Nessa circunstância, obviamente, nós saberíamos que o judiciário não estaria absolutamente autônomo com relação ao poder executivo. Em determinadas circunstâncias em que o judiciário tivesse que julgar atos do poder executivo, nós teríamos uma situação embaraçosa de que, dependendo ele de algumas providências provindas do executivo, tomasse decisões não absolutamente autônomas. Então, a primeira razão para garantir as funções atípicas dos poderes é a razão de se garantir a independência desses poderes, de que ele possa efetivamente manter o seu funcionamento sem a necessidade de depender da interferência de um outro poder. E a segunda razão, né, já falamos, é a razão de garantir a própria integridade da Constituição, de garantir que ele possa fiscalizar e nulificar ou não reconhecer a legitimidade de atos produzidos por outros poderes que se desvie das competências, dos limites das competências constitucionalmente estabelecidas. A mais disso, né, verificamos que as sociedades contemporâneas elas são muito mais complexas do que o que se exige do Estado contemporâneo é bastante mais complexo, por mais liberal que seja a posição política de qualquer cidadão ou doutrinador, de que o que se espera para que o Estado regule é muito mais complexo do que se tinha no passado. E que, portanto, a mera separação das funções ela não seria, em certas circunstâncias, proativas. E, portanto, há determinados órgãos e há determinadas matérias em que a distribuição se dá de maneira não funcional, mas de maneira material. Ou seja, sobre determinado assunto, quem tratará de todas as competências políticas será um órgão designado para tal. Então aqui eu trago o exemplo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que produz um conteúdo normativo relevante, de caráter técnico, que se
delegado ao legislativo, o legislativo não teria a celeridade e o aprimoramento técnico para produzir uma normatização nesse sentido, como também aplica essas normas e fiscaliza o cumprimento delas. O mesmo podemos dizer com relação às agências reguladoras, que produzem um arcabouço normativo relevante e apropriado para os mercados que regulam. Imaginemos se nós tivéssemos a legislação que define quais são os parâmetros técnicos para a construção de uma usina hidrelétrica sendo discutida no plenário do Congresso Nacional. É óbvio que esta é uma decisão técnica e que, portanto, deve ficar a cargo de um órgão que tenha uma especialidade não funcional, mas uma especialidade técnica para o atendimento dessas demandas sociais. Tá? Esse era o ponto que eu gostaria de colocar a vocês sobre uma introdução à separação dos poderes, e ao longo do nosso curso e nas próximas aulas nós iremos tratar da organização e funcionamento de cada um dos poderes, tendo como referência os poderes da Federação Brasileira. Tá, ok? Ao longo desses dias, nós podemos, havendo dúvida de vocês, que se manifestem pela plataforma da PUC e nós podemos com tranquilidade marcar um horário, seja no horário ordinário das nossas aulas ou um horário outro que for de conveniência dos alunos para discutir, debater e sanar eventuais dúvidas relacionadas a esse tema ou a outros temas pertinentes ao direito constitucional. Então, muito obrigado e até uma próxima aula em que nós trataremos de continuar a análise de cada um dos poderes do Estado brasileiro. Obrigado.